O Senado Federal, no seu Código de Ética, é um pouquinho melhor que o da Câmara. Ele trata de vantagem devida, não aquilo que é objeto do processo legal, e sim aquilo que quebra o decoro, aquilo que é uma vantagem que você recebe, que não é passível de processo, mas que é passível de quebra de decoro. Um exemplo banal: você é relator de uma matéria envolvendo companhias aéreas, você recebe uma passagem para a família inteira para a Europa, de primeira classe, e você acaba de decoro. É isso que o Senado trata como vantagem devida ou como quebra de decoro. Não trata aquilo que está no processo legal, aquilo que pode ser oferido mediante prova, contraprova, instrução probatória, sentença. Não é essa a forma que se trata o Senado. Admitir isso nessa casa é um precedente muito perigoso. É um precedente pelo qual nós vamos agora, a juízo da capa, de quem foi escolhido para ser a capa do processo, nós vamos transformar toda e qualquer acusação judicial do órgão acusador, sem sentença, na penalidade antecipada. E aí vai. Aconteceu com o professor Luizinho aqui nessa casa do PT. Ele foi absolvido no Supremo. Quase foi cassado nessa casa, foi retirado em função disso. Está aí o exemplo do professor Luizinho no mensalão, absolvido no Supremo. Não há, esse é o chamado bis in idem, não há que você ter o mesmo processo nas duas instâncias, decorrente com a mesma penalidade, já que a penalidade de uma condenação do Supremo, ela acarretará automaticamente a previsão constitucional da perda de mandato. Então, nós estamos aqui tendo um clássico exemplo de bis in idem, que o relator admite, porém interpreta que isso é mérito, e isso não é mérito, isso é processo. Não vou conseguir dissertar mais sobre isso pelo tempo. O impedimento superveniente do relator, eu já falei. Contrariedade ao parágrafo 4º, artigo 87 do regimento interno, nulidade de requerimento de votação nominal da chamada deputados. O relator acolheu isso, e ele acolheu com a razão, e sendo que eu já fiz a observação que não causa qualquer nulidade de votação pretérita, a decisão se deu no âmbito do processo de impeachment e confirmado pela ADI 5498 do Supremo Tribunal Federal, julgada nas vésperas do impeachment, se eu não me engano, dia 14 de abril. Em sequência, da suposta contrariedade do parágrafo 1º, requerimento de votação por chamar deputado, já falei sobre isso. O requerimento ele deveria ter sido rejeitado pelo relator, pelo presidente do Conselho de Ética, pela extemporaneidade e prejudicialidade do requerimento, já que não cabia esse requerimento. Não cabendo esse requerimento, não poderia dar curso à votação nominal. Da mesma forma, ele fala ausência de encaminhamento de votação, no outro item meu, que está englobado por item, o item 9. A desconsideração da personalidade jurídica em sede político-disciplinar, o inciso 10. O nosso querido relator, prezado relator, na sua tese, ele até concorda parcialmente com a tese. Porém, ele coloca que não ocorreu o cerceamento alegada desconsideração da personalidade, seria matéria de mérito. Veja bem, ela não é matéria de mérito na medida que foi utilizada para o convencimento dos parlamentares na sua votação sob a ótica da ilegalidade e da nulidade. Se eu coloco algo que não é permitido fazê-lo, ou seja, o relator, ele desconsiderou a personalidade jurídica, no caso dos trustes, e colocou como se a personalidade jurídica fosse a personalidade física. Consequentemente, levou a voto como se existisse a conta. Então, o relator coloca desse recurso na CCJ, ele coloca que isso é matéria de mérito. Nós entendemos que isso é processual, que levou à ilegalidade perpetrada e, com base nessa ilegalidade, consequentemente, foram votados os parlamentares sujeitos, assim como aditamento que não foram desentranhados. A desconsideração da personalidade jurídica foi um ato, o relator usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Ele considerou o órgão acusador, como bem disse o advogado, 90 páginas para tentar chegar à conclusão que a conta era minha. Essas 90 páginas, e ele não conseguiu provar, e nós vamos ter, se tiver a oportunidade, de ver o voto. Novamente, o cerceamento da autodefesa. É público notório. Eu hoje estou fazendo a minha autodefesa. Porém,
Eu não pude estar presente na reunião do dia 7, porque havia dúvidas, né? Até porque eu estive aqui na UTIVA no dia 19 de maio, e até falei do meu desejo de retornar a casa, e eu peticionei o Supremo Tribunal Federal para que pudesse esclarecer os limites do afastamento dos meus direitos, até porque eu não estou suspenso do meu direito político. Eu estou no exercício, eu sou titular do mandato, não estou no exercício dele por decisão liminar cautelar do Supremo Tribunal Federal, mas eu tenho direitos políticos e a vida partidária, e, ao mesmo tempo, eu tenho o direito à autodefesa. Aí, obviamente, na véspera da sessão do dia 7 de junho, onde foi feita a discussão da matéria, havia uma divulgação pública, no mesmo dia, de um pedido de prisão contra o presidente do Senado, mais 2 senadores, um ex-presidente da República contra mim, divulgado naquele dia. E aí, como eu vou comparecer a uma sessão para poder ser considerado um descumprimento, já que eu havia peticionado e não havia tido resposta do Supremo Tribunal Federal sobre o meu direito? Então, obviamente, eu tive minha autodefesa. Eu não pude fazer defesa, embora o nosso advogado lá fez de forma brilhante, porém, existe uma diferença da defesa técnica e da defesa política. A defesa política, ela tem um realce político, isso é um processo político. 90% de vocês não estão decidindo por questões técnicas. E até agora vão os meus adversários, que têm a posição radical, qualquer coisa que eu falar não considera. Não vai considerar, vai ter que buscar sempre uma desculpa para tentar dizer que não é válido o argumento que eu estou colocando. Esquecendo que amanhã pode ser qualquer um de vocês. Existe uma diferença no enfrentamento político que nós temos e que fazemos, existe uma diferença de você cercear a vontade popular com base no ilegítimo e no ilegal. Eu sei que vai chegar o pessoal do PT, vai dizer que o processo do impeachment para eles foi golpe e eu conduzi o golpe e por isso eu tenho que pagar em igual moeda que eu estou sofrendo aquilo que aconteceu com o impeachment. Porém, 367 deputados dessa casa aprovaram, o Senado acolheu e está correndo. Todos os pareceres e perícias estão correndo e vai ter a votação final. Com legítimo direito de defesa, com o tempo devido, e está lá colocado. E o meu papel foi apenas abrir. Eu não fiz 367 votos e nem conduzi nenhuma sessão de forma arbitrária, e as questões de ordem colocadas foram acolhidas quando eram cabíveis e foram rejeitadas quando também não eram cabíveis. E isso ninguém vai encontrar em ato meu, tanto que essa da votação do parágrafo 4º, artigo 187 do Regimento Interno, acerca da votação nominal, eu acolhi a questão de ordem do PT. Foi baseada na questão de ordem do PT. Como eu mesmo disse, ia jogar a ADI, quando o Supremo me intimou, nós comunicamos a mudança da decisão, e o Supremo recebeu às 2 horas da tarde, antes de iniciar a sessão, a reformulação da questão de ordem feita por nós, atendendo a questão de ordem do PT, e foi discutir apenas o limite geográfico da capital. Bom, então, esse orçamento de defesa nós entendemos que houve a contrariedade do inciso 2 do artigo 56 da Constituição Federal da suspensão do processo administrativo quando perdurar a suspensão do exercício do mandato. É muito controverso se o processo pode continuar com o meu mandato suspenso. É muito controverso se ele não teria sido interrompido até o processo do mandato retornar. Até porque o Código de Ética fala, claro, no seu artigo 1º, que são passíveis desse procedimento do Código de Ética o deputado no exercício do seu mandato. Eu não estou no exercício do mandato. Então, o processo deveria ser sobrestado até eu retornar ao mandato. Esse era o correto entendimento que deveria ser dado e que não foi dado. E que está sendo colocado aqui, está sendo levantado por mim no inciso 12, e que o relator diz que não assiste razão, porque ele diz que a norma da Constituição prevista, ele não considerou o artigo 1º do Código de Ética, mas a norma da Constituição prevista fala que a suspensão por 121 dias, o parlamentar não perde o mandato que pediu a suspensão. Se eu fosse secretário de Estado, o processo continuaria? Se eu estivesse com licença de tratamento de saúde, o processo continuaria ou estaria sobrestado? Até eu retornar. Então, a verdade é que há um entendimento muito grande que esse processo deveria estar sobrestado durante o período do meu afastamento, enquanto ele perdurasse. Essa é uma dúvida forte que está sendo colocada. O item 13, alegada a contrariedade alineada do inciso 3, do Regimento Interno, deliberação do projeto de resolução. Ele considerou que o recurso não merece sequer ser conhecido. O que acontece? O Código de Ética foi alterado em 2011. O artigo 13 do Código de Ética, o artigo 14 do Código de Ética, ele é muito claro quando fala que é submetido a um projeto de resolução. Alguns vão dizer que no processo de impeachment fazia parte da análise do recurso do impeachment, que foi acolhido pelo presidente em exercício, depois ele revogou o acolhimento dele,
que tinha que ter tido um projeto de resolução no caso do processo impeachment também. Faz parte do recurso do PT, faz parte do recurso da presidente afastada. Porém, no processo impeachment, a disposição é expressa na Lei 1079, do artigo 23, quando fala que é submetido a voto o parecer. E mais, a decisão do Supremo, na DPF, que foi julgada do PCdoB, ela fazia menção a seguir o rito Collor. E no rito Collor, o que foi levado à votação foi o parecer e não o projeto de resolução. Mas a disposição expressa do artigo 13 e do artigo 14 do Código de Ética, ele não deixa dúvidas. Tanto que o relator, ao fim do processo ter votado no Conselho de Ética, no que ele mandou para cá, tem apenas uma página com projeto de resolução. Está lá, se vocês olharem a última página do relatório dele, tem um projeto de resolução. Se tem um projeto de resolução, para que é? A nulidade me obriga a ter que buscar o meu direito no Poder Judiciário, que eu não gostaria de fazê-lo. Eu gostaria que isso fosse circunspecto ao julgamento dos meus pares de forma política. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem, se Vossa Excelência me permite. Perdão. A questão de ordem 95, inciso 10, sexto. Encerramos uma fase do processo. Qual é a fase? O relator proferiu